Graça e paz, irmãos. Amém. Essa noite o Senhor Ele tem colocado em meu coração mais uma palavra especial para nós, mais uma palavra edificadora pela parte do Senhor, que vem falando ao meu coração. Espero que venha falar ao seu coração também. Então quero convidar vocês a estarmos orando. Vamos começar uma leitura sobre o livro de Daniel. Espero que venhamos a concluir todos os capítulos e venhamos a entender e receber aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, para trazer de edificação, exortação, de ensino às nossas vidas. Que o nosso espírito ele esteja sensível à palavra do Senhor. Amém? Quero estar orando agora nesse momento com vocês e pedir a Deus que Ele venha preparar o nosso coração. Amém? Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Pai, Tu és bendito, Senhor. Desde esse momento, Senhor, eu te peço, ó Deus, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo ou está assistindo esse vídeo, Senhor. Pai, que o Teu amor, a Tua graça, Senhor, o Teu Santo Espírito venha nos instruir, Senhor, venha nos transformar conforme a Tua vontade, Deus. Senhor, cria em nós, ó Deus, um coração reto, um coração sincero, um coração puro, Senhor. Renova em nós um espírito inabalável, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Te peço, Senhor, que o Santo Espírito venha estar nos instruindo, Senhor, nos ensinando tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que em nome de Jesus Cristo nós venhamos guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor. Dessa forma, Senhor, que eu te oro, Senhor, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Irmãos, livro de Daniel, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que ele determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias e nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei.
Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados e em seu lugar deu-lhes vegetais. Esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém, irmãos? Essa foi a leitura do 1º capítulo, e um capítulo que nos ensina muitas coisas, que nos traz muitos aprendizados, e um deles está no versículo 4, que o inimigo, nosso inimigo, ele não procura pessoas que não são nada. Tem um ditado que eu aprendi com o meu pastor que fala que ninguém chuta cachorro morto. Tem um ditado também que é antigo que fala que ninguém joga pedra em árvore sem fruto. E essa passagem no versículo 4, ela deixa bem claro que o inimigo do povo de Deus, ele só quer aquele que ele sabe que tem algo especial que vem do Senhor. Ele só quer aquele que ele sabe que possa servi-lo em alguma coisa. Mas mais do que algo que possa servi-lo, ele quer tirar aquilo que tem de melhor na sua vida, que é a presença do Senhor. A Bíblia fala que Daniel, ele foi sequestrado. Ele foi tirado da sua terra natal, ele foi tirado do seu povo, ele foi tirado da sua família. Ele era da linhagem real, da linhagem nobre. Ou seja, Daniel, ele tinha uma família de boa condição, ele tinha uma família de um cacife alto, um reconhecimento excelente em meio ao povo de Israel. E você também tem isso, você é filho do rei. Por isso que o inimigo ele tenta te tirar de todas as formas de onde você está. Às vezes nós passamos por muitas coisas, o Senhor vem nos abençoando, mas o inimigo ele não para de tentar tirar a gente do nosso lugar, ele não para de tentar tirar a gente do meio do povo de Deus. Ele quer nos tirar de perto do nosso Pai, de perto dos nossos irmãos. Falo Pai, irmãos, eu falo de Deus e falo de Jesus, e quero dizer para você, faz como Daniel. A palavra de Deus fala que Daniel, mesmo sendo tirado de perto, mesmo sendo colocado em terra estranha, ele não se contaminou. Ele resolveu ser diferente. Ele resolveu ser a pessoa que iria ser unicamente o que Deus tinha para ele. O que Daniel ele fez dentro da Babilônia foi unicamente levar o reino de Deus. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele estava em terra estranha, em povo estranho, de costume estranho, mas dentro dele tinha o temor a Deus. Dentro dele tinha algo que os pais dele guiaram ele para fazer. Que os pais deles ensinaram ele a fazer, que era honrar ao nome do Senhor. Nós temos que ser embaixadores do reino. Como eu já falei, Daniel ele estava na Babilônia, longe da sua terra. Mas ele era um pedaço do céu dentro da Babilônia, um embaixador do céu dentro da Babilônia. Ele era um porta-voz do Senhor dentro da Babilônia.
trazendo para você o que o inimigo está tentando te atingir, tentando roubar de você, tentando tirar de você o que é. Seja embaixador do reino. Quero convidar você a ser embaixador do reino de Deus, porque o inimigo não vai ter poder nenhum contra a sua vida, porque o Senhor vai cuidar de você. A palavra de Deus fala que a primeira coisa que foi feito com Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi ser tirado o seu nome, foi ser trocado o seu nome, tirado a sua identidade. Mas puderam até tirar a identidade deles, mas não tiraram o seu caráter e a sua personalidade. Essa questão do nome, trocar o nome, era um costume de senhorio, era para mostrar que a Babilônia, Nabucodonosor, tinha poder sobre aqueles 4 jovens. Ou seja, eles tiraram tudo que aqueles jovens tinham em relação à sua identidade. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Beltesazar quer dizer príncipe de Bel. Ou seja, queriam tirar Deus da vida dele, mas Deus não estava só na vida, Deus estava dentro deles. O amor a Deus estava fluindo em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias quer dizer o Senhor foi gracioso, enquanto Sadraque quer dizer a ordem de Acu. Misael vem da mesma escrita, da mesma tradução de Miguel, quer dizer quem é como Deus. E Mesaque quer dizer quem é como Acu. Azarias quer dizer o Senhor ajudou. Abednego quer dizer servo de Nebo. Por mais que tentaram tirar a identidade daqueles jovens, por mais que tentaram tirar deles todo o ensino, quiseram implantar nele todo o ensino babilônico, toda a cultura babilônica, toda a língua babilônica, mas podiam implantar tudo isso neles, mas não iriam tirar deles o amor a Deus. E o que o inimigo tem lançado na sua vida para tentar tirar você da presença do Senhor? Será que ele vem conseguindo tirar você da presença do nosso Deus? Será que o inimigo ele tem conseguido fazer com que você se contamine com a comida do rei que é te dada? E a palavra de Deus fala que Daniel foi o único que se levantou em meio aos jovens e falou que não ia se contaminar com a comida do rei. Daniel, ele foi influenciador de mais 3 jovens. Será que você tem influenciado as pessoas para o bem? Será que você tem influenciado as pessoas para obedecer a Deus? Será que eu tenho influenciado as pessoas a estar dando ouvido ao que o Senhor tem nos ensinado? Ou será que nós somos igual aos outros jovens que tá nem aí, o que der deu, como dizem os jovens aí, tá suave. Deus, ele colocou o seu Espírito Santo em nós para que nós fossemos embaixadores desse reino, para que nós sejamos crentes, independentes da circunstância, fiéis, para que nós não venhamos nos moldar ao ambiente, mas que nós venhamos ser fiéis e moldar o ambiente ao nosso Deus, para que a luz do nosso Deus, o fogo do Espírito Santo, ele venha reinar aonde estivermos. Que nós venhamos não ser como o mundo quer, mas que nós não venhamos nos contaminar com as iguarias do rei, com essas coisas que o mundo dá que parece boa aos olhos, mas no final é a morte. Eu quero falar para você essa noite. Eu não sei de onde você foi tirado, eu não sei o que você passou, eu não sei como você se sente escravo, aprisionado, preso. Só quero dizer para você uma coisa: seja fiel a Deus aonde você está, que a luz do Senhor brilhe em sua vida, conforme a vontade de Deus tem para você, porque assim você vai ser melhor do que eles. Porque a palavra de Deus fala que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram 10 vezes mais sábios do que os sábios, os magos.
Eu quero falar para você, independente do que tramem contra você, independente do que queiram tirar a sua identidade, independente que queiram chamar você de nomes que você não é, você é povo de Deus. Você só está sendo perseguido, você só está sendo levado, está sendo aprisionado, você só está sendo perseguido porque você é povo de Deus. Você é nação santa, sacerdócio real, porque a Babilônia não queria servo de qualquer jeito, ele só queria os melhores. Ele não queria uma árvore sem fruto, ele só queria a árvore lotada de frutos. A Babilônia não queria um ser qualquer, ele queria apenas aqueles que eles sabiam que tinham algo de Deus dentro deles, e você é uma dessas pessoas. Você está sendo perseguido? Glória a Deus. Ah, irmãos, me chamaram de nomes que eu não sou. Glória a Deus. Seja embaixador do reino, não se contamina, continua na tua posição, que é a posição de servo, que é a posição daquela pessoa que busca a Deus independente das circunstâncias. A palavra de Deus, ele vem falar para a gente também de alguns sonhos que Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou, mas eu quero me abster, pulando do capítulo 1, eu quero pular para o capítulo 3, que fala sobre a imagem de ouro, para que nós venhamos entender a posição de Ananias, Misael, Azarias e o próprio Daniel. A palavra de Deus fala no capítulo 3 que Nabucodonosor, vou simplificar aqui para não ficar muito longo, ele mandou fazer uma estátua em homenagem a ele, mandou os instrumentos tocarem, e que assim que o instrumento tocasse, as pessoas tinham que se prostrar para adorar. E eu fico imaginando uma multidão de pessoas e tocando os instrumentos, e todo mundo baixando, e só 3 pessoas ficando em pé. Mas só que aquele que não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo. E o rei Nabucodonosor, ele ouve de uma pessoa que eles 3 não se prostraram, manda chamar os 3 e dá mais uma oportunidade a eles para que eles viessem se prostrar. E fala que queria ver se Deus era capaz de livrar eles das mãos de Nabucodonosor. A resposta deles é tremenda e fala: fica sabendo, rei, que se o nosso rei não nos quiser nos salvar, estou parafraseando, nós iremos morrer, mas nós não iremos prestar culto e nem iremos adorar a tua imagem. O rei Nabucodonosor ficou tão estressado, tão irritado com aquilo, que mandou aquecer a fornalha. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E lançaram. Só que a palavra de Deus fala que aquela pessoa, o rei Nabucodonosor, que tentou fazer mal, que tentou matar os servos de Deus, as pessoas que eram fiéis a Deus, aqueles 3 jovens que eram fiéis a Deus, a palavra de Deus fala que ele, quando lançou os 3, ele parou perto, de frente à fornalha, e falou: nós jogamos 3. Mas eu estou vendo 4, mas o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Deixa eu te falar uma coisa. Foi perseguido, foi caluniado, foi levado cativo, você foi levado e foi julgado de uma forma que você não é. Jogaram você na fornalha. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele muito bem podia ver e podia salvar aqueles jovens, porque realmente aqueles jovens eram fiéis, Deus conhecia o coração deles. Mas Deus, ele queria fazer daqueles jovens exemplos de crentes, exemplos de servos, exemplos de filho que não são abandonados pelos seus pais. Deus podia causar um terremoto e quebrar aquela fornalha e livrar os jovens de alguma forma, mas Deus não queria isso. Ele queria livrar não da fornalha, mas ele queria tirar na fornalha esse fogo que você está passando aí, essa dificuldade, essa luta que você está passando aí. Deus está dizendo que está passeando com você essa noite de mão dada e nada vai te fazer mal. Aquelas pessoas que te jogaram na fornalha, que estão te perseguindo, aquelas pessoas que estão pensando que você vai morrer,
elas vão glorificar a Deus e vão te chamar com alegria de filhos de Deus, servos fiéis do Deus vivo. Só se mantém na posição, apenas seja fiel a Deus. Independente da perseguição, independente de você não estar no seu lugar, independente de você achar que você não merece estar ali, independente de estar passando lutas, dificuldades, tristezas, perseguições, independente de estar se sentindo na fornalha achando que você vai morrer, ei que o quarto homem está passando contigo nessa fornalha. Você não entendeu? Ei, tem calma. O quarto homem está contigo nessa fornalha. O quarto homem está contigo nessa luta. O quarto homem está contigo nessa perseguição. Ele vai te livrar porque ele quer fazer de você um exemplo, porque você é filho. Se fosse um simples terremoto, as pessoas iam pensar que era uma obra do acaso, era algo natural. A natureza tinha dado um terremoto e quebrado a fornalha que estava feita de uma forma não tão segura. Mas só que Deus, ele sabia o que ele ia fazer. Ele só livrou os seus filhos dentro da fornalha, dentro do fogo. E quando eles saíram, as pessoas viram que nem cheiro de fumaça havia neles. Nem cheiro de fumaça em sua pele, nem cabelo chamuscado. Você não está entendendo que você vai sair ileso dessa guerra, ileso dessa perseguição, ileso dessa dificuldade que você está passando, porque Deus é contigo. Quero que você essa noite você se ponha na posição de servo. Você não se contamine com as dificuldades que lançaram. Você não se contamine com as coisas que estão ao seu redor. Você não seja mais um na multidão. Eu quero te convidar para que você seja influenciador, assim como Daniel falou que não ia se contaminar e armou mais 3 amigos para que não se contaminasse junto com eles. Eu quero que você seja fiel a Deus como Daniel foi, independente de terem mudado o seu nome, independente de terem tirado a sua identidade, mas não tiraram o seu caráter e a sua personalidade de servo do Senhor. Independente das pessoas te chamarem de qualquer coisa, independente que elas tenham tentado tirar a tua imagem, mas o Senhor sabe que Ele não vê como os homens vê, Ele vê o coração. Aleluia. Que você seja fiel, independente das coisas que as pessoas tentem, que você querem que você faça. Você não vai fazer porque a multidão fez ou porque o seu superior mandou fazer, porque é errado, é contra a palavra de Deus. Independente da fornalha que te lancem, o Senhor está contigo. Se é fornalha de desemprego, o Senhor está contigo. Não deixa faltar nada na tua casa. Ah, irmão, é uma perseguição na empresa, o Senhor, Ele é contigo. Estou lembrado de um amigo meu que lá de Recife, que ele trabalhava numa loja de ferragem e o patrão dele pediu para ele jogar uns bastões de ferro pelo buraco que tinha no muro. Tinha um buraco no muro para lançar os bastões de ferro para que o patrão dele por fora fosse o gerente da loja, não o dono da loja. Fosse por trás da loja e pegasse os bastões de ferro e levasse para ele. E ele falou, não vou fazer isso porque eu sou crente. Não vou fazer isso porque eu sou servo de Deus, isso é roubo. E ele falou comigo, eu falei, tá certo. E ele falou que começou uma perseguição enorme, Deus está me trazendo esse testemunho ao coração agora, começou uma perseguição enorme dentro da loja do chefe dele contra ele. E ele falou que ia pedir demissão, eu falei, não pede, segura mais um pouco. Depois ele veio com um sorriso de orelha a orelha, falando para mim, Diogo, o meu gerente, infelizmente ele foi demitido. Porque descobriram um roubo e o gerente agora sou eu. Entenda isso. Ele tinha sido informado ou dado uma ordem para ele fazer algo contra o seu dono da loja, que o gerente tinha mandado, o chefe dele tinha mandado ele ser conivente a um roubo. Ele falou que não porque era contra a vontade de Deus. E ele foi perseguido por essa pessoa. Ele foi colocado na fornalha por essa pessoa, que essa pessoa fez da vida dele, entre aspas, um inferno, que ele falou para mim, dentro da empresa. Mas ele se manteve fiel, firme e justo de acordo com a palavra de Deus. E depois esse gerente foi demitido e ele assumiu a gerência. Independente de como esteja a tua vida, o Senhor Jesus, Ele é contigo. Ele é fiel. Sempre vai ser fiel. E que essa palavra, esse texto do livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 3, ele venha ficar em nossos corações, ele venha
estar em nossos corações para que nós venhamos entender a importância de sermos fiéis ao Senhor. Sempre de acordo com aquilo que o Senhor tem designado para que nós sejamos. E que o Senhor venha nos abençoar e que em nome de Jesus Cristo você venha entender a importância de ser fiel, de manter a sua identidade, o seu caráter, a sua personalidade, a sua imagem intacta. E que em nome de Jesus Cristo você venha lembrar sempre que independente da perseguição, independente das lutas, é porque você tem fruto. É porque você é sacerdócio santo, você é filho do rei, você é um povo especial. Você faz parte de um povo especial e o inimigo não quer qualquer um. E ele vai lançar pessoas para te seguir até te jogar na fornalha. Mas não vai te matar porque o Senhor é contigo. Amém? Que em nome de Jesus Cristo, eu peço a você que compartilhe essa palavra, que você curta, comente aí embaixo, mas que não deixe a chama do Espírito Santo apagar em teu coração. Amém? Fiquem na paz, irmãos.